Boa noite. O Código Brasileiro de Telecomunicações é a lei que regulamenta os canais de rádio e televisão no Brasil. Essa lei é de 1962, ou seja, tem mais de 50 anos. Portanto, a discussão sobre a necessidade de uma nova lei para a comunicação não é de hoje. Teve início ainda na década de 80, com a volta da democracia após 21 anos de ditadura. O projeto, infelizmente, nunca saiu do papel. Nos últimos anos, esse tema ganhou força. Agora, diversos movimentos e organizações da sociedade se mobilizam para aprovar, através da iniciativa popular, uma nova lei para a comunicação brasileira. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conhecer melhor o projeto de lei da mídia democrática. Para o programa, convidamos Ivan Moraes Filho, jornalista e integrante do movimento do Fórum Pernambucano de Comunicação. Completa o nosso debate Natália Paulino, representante da coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Pernambuco. A gente lembra que você também pode participar do programa enviando perguntas, comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e para o Twitter @opiniãope. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa. Bom, Ivan, eu queria começar o programa falando o que a gente apresentou no início da nossa abertura. O nosso Código de Telecomunicações tem mais de 50 anos. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho por que esse código está defasado, o que é que precisamos mudar e como é que o Brasil está em relação a outros países que são referência na área de comunicação, que tem uma comunicação efetivamente democrática. Veja, é curioso, o código, a gente até celebrou o aniversário dele no ano passado, ele tem 50 anos, e para você ter uma ideia, ele está tão velho, é tão caduco, que na época do governo Fernando Henrique, quando se queria modernizar as telecomunicações, se criou uma nova lei para a telefonia e se deixou o resto lá para a radiodifusão. E aí se separou pela primeira vez. Então, hoje, se você analisa o código, ele é todo riscado nos documentos oficiais, porque as partes riscadas é tudo o que saiu para criar nova lei para a telefonia. A Constituição de 88, ela traz 4 artigos, do 220 ao 224, que trata sobre esse tema. Quer dizer, a Constituição de 88, ela diz que nós precisamos de leis para regulamentar a radiodifusão. E, quando a gente está falando da comunicação, a gente está falando da radiodifusão. A gente está falando das normas que vão regulamentar, que vão disciplinar o uso do espectro eletromagnético, ou seja, da distribuição dos canais de rádio e de televisão. De 88 para cá, nós não fizemos essas leis que a Constituição pede. No mundo inteiro, na maior parte do mundo, especialmente nos países mais ou menos democráticos, essas leis já existem há muitos anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, para citar o exemplo de um país liberal, um país capitalista, um país em que a liberdade comercial ela é muito apreciada, levada muito em conta, a regulamentação da comunicação ela é revista a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, a agência reguladora ela consulta a sociedade, consulta todos os atores e ela refaz aquelas normas da radiodifusão. Então, será que pode, no mesmo mercado, uma mesma empresa controlar rádio, televisão e jornal? Pode, não pode? Na maioria dos mercados não pode, nos Estados Unidos, por exemplo. Será que uma empresa de televisão, uma emissora de televisão, pode transmitir todo o conteúdo vindo de outro lugar? Quanto conteúdo local precisa ter ali? Quanto conteúdo ela precisa comprar no mercado? Ou seja, ela não pode produzir tudo que transmite. Então, essas normas elas são revistas a cada 4 anos. Na Europa inteira existe a regulamentação do uso do espectro. Agora, na América Latina, a Venezuela já fez novas leis, a Argentina já fez novas leis, o Uruguai já fez novas leis, o Equador já fez novas leis. Só o Brasil, com toda essa pujança econômica, enfim, com todo esse boom dos últimos anos, essa alegria toda do desenvolvimento, ainda não parou para perceber que a comunicação é um direito e precisa ser regulamentado. Quero voltar a falar disso depois, mas agora eu queria saber de Natália. O projeto de lei de mídia democrática é um projeto que nasce da junção de várias organizações, de vários movimentos sociais, entre eles o MST. E aí eu pergunto, por que a necessidade, por que vocês sentem a necessidade de se juntar a esse movimento e exigir uma mídia mais democrática, em que movimentos como o MST tenham mais visibilidade na mídia? De onde surge essa necessidade?
Bom, surge de várias situações, né? Mas como movimento social, a gente tem uma atuação junto com outros movimentos, outras organizações sociais que levam em consideração a democratização dos meios de comunicação, mas também dos meios a qual a sociedade tem como dispor, como perceber e como participar deles. Não é só o MST, como você bem disse, são várias outras organizações, vários outros movimentos sociais que estão juntos. E como movimento dos trabalhadores rurais sem terras, a gente também sente na pele, na própria pele, digamos, a não participação dos trabalhadores e das trabalhadoras no meio de comunicação, mas também todo aquele sistema negativo e pejorativo que os meios de comunicação colocam, né? E aí a gente pode levar em consideração o que acontece diante de fatos, de atos, de movimentos sociais, de atividades nas quais nós fazemos para socializar, mas também para dialogar com a sociedade, no qual ele é invertido e se é colocado como baderneiro ou como um movimento que quer quebrar tudo ou como um movimento que não quer ajudar a sociedade, que quer invadir, não ocupar. Enfim, são várias situações na qual o MST e também outros movimentos ligados ao campo, à cidade, ao movimento estudantil, ao movimento sindical, que passam por todas essas situações negativas dos meios de comunicação. Ivan, vamos voltar agora. O que é exatamente o projeto de lei Mídia Democrática? Quais são os principais pontos? O que é que se pretende colocar nesse projeto? Esse projeto ele é um projeto de iniciativa popular, ou seja, um projeto que não sai de nenhum partido, ele não sai do governo, não sai do Congresso Nacional, embora ele tenha pedaços que foram tirados de vários projetos de lei que já existem, não em discussão, mas parados no Congresso Nacional, e ele simplesmente procura regulamentar esses artigos da Constituição que existem desde 1988 e que precisam de leis que deem suporte para que eles façam sentido. Então, por exemplo, na Constituição lá tem escrito que as concessões de rádio e TV precisam ser distribuídas observando o critério de complementaridade entre um sistema público, um sistema estatal e um sistema privado. Só que a gente não tem nenhuma lei que diga o que é complementaridade, nem o que é público, nem o que é estatal, nem o que é privado. Então o artigo está lá dizendo que precisa ter essa complementaridade. Mas o que é essa complementaridade? É como é hoje, que é 99% dos canais para a iniciativa privada e 1% para o público e o estatal, que a gente nem sabe direito qual é a diferença de um do outro. Então, o projeto de lei da mídia democrática diz claramente, é 1/3 para cada um, diz o privado, que a gente conhece, diz o público, que não é do governo, que precisa ser independente. Dentro do sistema público estão, por exemplo, as rádios comunitárias, as TVs comunitárias e as próprias TVs públicas que não são estatais. E tem também o sistema estatal, que é um sistema em que os governos, estadual, municipal, federal, eles terão esses canais para que possam dar transparência e publicidade àquilo que fazem. Até para que não precisem gastar tanto dinheiro como gastam hoje comprando mídia na mídia privada. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, disciplina, por exemplo, o recurso da mídia pública, através da criação do Fundo Nacional da Comunicação Pública. Essa lei proíbe, outro ponto importante, essa lei proíbe que políticos com mandato e igrejas sejam concessionárias de rádio e TV. Nessa coisa do político com mandato, várias interpretações da lei já acreditam que já deveria ser proibido. Mas, no entanto, 20% do Congresso Nacional ainda é feito por radiodifusores. E se a gente vai para o interior, a gente sabe o tanto de prefeito, o tanto de vereador que detém rádios, principalmente rádios. Então, isso aí também fica claro na lei da mídia democrática. A lei da mídia democrática institui o Conselho Nacional de Comunicação, que é um conselho que precisa monitorar, acompanhar as políticas públicas de comunicação. Ou seja, não é um conselho que vai fiscalizar conteúdo de rádio e TV, mas é um conselho que vai monitorar o governo para que faça as políticas que precisam ser feitas para que a comunicação exista para todo mundo como direito. Acho que esse é o grande lance, saber que a comunicação é um direito de todo mundo. Essa lei, por exemplo, regulamenta conteúdo regional. Isso está na Constituição, isso a gente não está inventando. A Constituição fala que as TVs, por exemplo, precisam produzir conteúdo local que vise a sua transmissão de acordo com percentuais estabelecidos em lei. Então, o artigo da Constituição diz desse jeito. Só que essa lei nunca foi feita. Pela lei da mídia democrática, a gente estabelece percentuais de 30% a 70% de conteúdo local.
inclusive dizendo que 7 horas por semana de conteúdo local precisa ser no horário nobre. Também diz que as TVs precisam comprar conteúdo independente, ou seja, você não pode produzir tudo que você transmite. Por que isso? Porque o espectro é limitado. Só existe uma determinada quantidade de canais que pode existir no rádio e na televisão, não é infinito. Só que todas as pessoas têm o direito de usar o espectro, porque a comunicação é um direito de todo mundo. Então precisa haver normas para que dentro dessa distribuição dos canais fique muito claro que todos os segmentos da sociedade podem participar de alguma forma. Por exemplo, do mesmo jeito que existe a campanha política, e a gente, muitas vezes às quintas, interrompe a programação para mostrar o que é que os partidos acham, como é que os partidos interpretam a política, muitas vezes fazer campanha. Dentro do projeto de lei da mídia democrática, 15 movimentos sociais definidos através de editais transparentes vão também ter uma hora a cada 6 meses para poder chegar na televisão, ocupar aquele espaço e dizer para a sociedade aquilo que eles pensam. Então, basicamente, esse projeto de lei da mídia democrática, ele faz perceber que a comunicação é um direito de todo mundo e estabelece regras para que todas as pessoas possam se sentir contempladas e representadas pelas pessoas que estão produzindo comunicação. Ivan, agora uma coisa que me parece, assim, eu acho que para o público que está nos ouvindo, muito difícil de compreender, é que a gente está discutindo aqui uma maior participação, uma mídia mais democrática, liberdade de expressão. E liberdade de expressão e liberdade de imprensa são as duas principais bandeiras de todos os veículos de comunicação. Será? Eles defendem isso de uma forma muito arraigada, muito firme. E aí eu queria que você analisasse como é que esses dois conceitos estão sendo usados erroneamente na mídia tradicional. Por que fica tão difícil compreender que a gente tem que lutar contra esse oligopólio, contra essa concentração, quando os veículos se dizem arauto da defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa? Como é que fica essa relação? Certo, vamos lá. Primeiro, a diferença, né? De liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A liberdade de expressão é uma liberdade de todas as pessoas. Parou aí. É um direito que está estabelecido na Constituição, na Declaração Universal de Direitos Humanos, quase todas as declarações universais que dizem respeito a direitos, está lá a liberdade de expressão como direito de todas as pessoas, todos os indivíduos. Eu, você, o pessoal do MST, o pessoal da luta dos estudantes. Então, todas as pessoas têm essa liberdade. A liberdade de imprensa ela não é para todas as pessoas. Elas são liberdades específicas daqueles que têm o exercício de comunicar profissionalmente. São liberdades de imprensa, específicas de quem produz e de quem distribui, ou seja, jornalistas, empresas de comunicação. São duas coisas diferentes. É natural que as empresas defendam o seu direito de existir. É natural que as empresas defendam o seu direito de poder ter acesso a informações públicas, de terem acesso aos órgãos públicos, de poderem entrevistar, por exemplo, as pessoas que têm mandato, de poderem ter informações a respeito de orçamento, de várias coisas para poder comunicar a todo mundo. Só que a liberdade de expressão é de todas as pessoas. Então você não pode considerar, como muitas vezes os veículos de comunicação gostam de fazer, que a liberdade de expressão é o privilégio apenas deles. Quando a gente fala em democratizar a mídia, quando a gente fala em estabelecer um marco regulatório para que todas as pessoas possam sentir-se contempladas nos meios de comunicação, especialmente rádio e televisão, a gente está falando de oferecer a oportunidade para que todo mundo tenha vez na televisão e não somente essas poucas empresas que hoje dominam o mercado, e é um mercado de rádio e televisão, o mercado da comunicação. Então, quando um apresentador de um telejornal chega e diz que qualquer tentativa de distribuir esse poder, que hoje se encontra concentrado com poucas famílias, que vivem em poucos lugares do Brasil, que têm interesses muito específicos. Então, quando ele diz que distribuir isso é uma afronta à liberdade de expressão, ele está querendo enganar a gente. Basta você perceber, quando você liga a televisão, que discurso está na televisão. Basta você perceber que na maioria dos canais comerciais não existem nem programas de debate, como o Opinião Pernambuco, por exemplo, tem aqui na TV Pública. Qual outro programa que tem na mídia local pernambucana em que se debate qualquer coisa, em que se debatem temas polêmicos, em que se podem trazer pessoas que têm opiniões diferentes e que possam travar esse debate de ideias? É raro isso. Então nós precisamos urgentemente de ter algum tipo de norma para que todas as pessoas possam ter o direito a receber a informação mais variada possível, inclusive sobre o lugar onde elas moram. É curioso isso, porque a gente ainda não percebe que a comunicação é um direito de todo mundo. Com a saúde também foi assim, né? Até o SUS, que veio depois da Constituição de 88, a saúde não era um direito para todo mundo. Quem é mais velho vai lembrar que só quem tinha direito
a entrar nos hospitais públicos e ter acesso à saúde pública eram aquelas pessoas que pagavam o INAMPS, né? Que tinham carteira assinada e aí pagavam a taxa social lá, que hoje é o INSS, e tinham direito de ir para o hospital público. As pessoas que não tinham carteira assinada não tinham esse direito, ou tinham um plano privado, ou ia cair numa beneficência de alguma bondade de alguém. Não era um direito de todo mundo. E isso era muito ruim. A comunicação hoje no Brasil não é tratada como um direito de todo mundo. E a gente acha que isso é normal, porque a gente está acostumado com esse modelo em que apenas poucas pessoas têm o direito de falar. Com a lei da mídia democrática, mais pessoas vão falar, a liberdade de expressão vai ser garantida para muito mais gente, espera-se que para toda a população, mas é um passo. Do mesmo jeito que o SUS, por existir, ele não garante que todo mundo tenha a saúde plena, a lei da mídia democrática ela não vai automaticamente garantir que todo mundo tenha o direito à comunicação garantido. Mas sem ela, a gente não consegue andar para canto nenhum. Natália, como é que movimentos como o MST têm lutado contra essa deturpação que ocorre, como você falou na sua primeira fala, dos movimentos sociais na mídia? Como é que vocês têm trabalhado isso de maneira interna e levado isso para a sociedade também? Bom, o movimento ele tem 29 anos, é bom a gente colocar isso, e nós temos um jornal que se chama Jornal Sem Terra, que é mais antigo que o movimento, tem 31 anos. Ou seja, ele nasceu da própria luta dos trabalhadores e trabalhadoras no começo do movimento e que hoje ainda dialoga principalmente com os trabalhadores e as trabalhadoras sem terras e com a sociedade. Dentro desse jornal e de outros meios que a gente tem, de outras formas de comunicação que a gente tem internamente no MST que dialoga com a sociedade, a gente começa a trazer debates ou continua colocando debates nos quais a gente crê que é importante. Primeiro, para compreender a importância da reforma agrária, mas não só a importância da reforma agrária em si para a sociedade como um todo, mas também outros temas ligados a essa temática, né? Seja ele atualmente a reforma política, a questão da saúde com o programa Mais Médicos, por exemplo, a questão do próprio debate da comunicação e de como ele é acessado, como ele chega à população, como ele é debatido ou não com a população, as formas como ele é colocado, né, para essa população, essa sociedade, e principalmente mostrar situações nas quais os meios de comunicação a gente crê que não coloca para a sociedade. Por exemplo, a questão dos agrotóxicos, né? A utilização de veneno na comida, de como isso chega à saúde da população, de como isso atrapalha a agricultura, a soberania alimentar, mas também de uma forma não faz com que a sociedade possa ter acesso a essas informações. A gente faz com que, a gente luta para que, tanto internamente, os trabalhadores e trabalhadoras possam ter essa informação e a sociedade possa ter uma informação na qual a formação política, na qual a informação realmente que vem atrás de todas essas informações que são passadas à sociedade possa chegar. Ok, eu vou pedir um minutinho a vocês, a gente precisa fazer nosso primeiro intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 ou para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje conversamos sobre o projeto de lei da mídia democrática. Para participar do programa, convidamos Ivan Moraes Filho, jornalista e integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação. E completa o nosso debate Natália Paulino, representante da coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras de Pernambuco. A gente lembra que você pode participar enviando perguntas, sugestões, comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e para o Twitter, @opiniãope. Bom, queria voltar ao bloco com você, Natália. A relação entre democracia e liberdade de expressão e o direito à comunicação,
o direito de todos de ter acesso aos meios de comunicação. Eu acho que é uma coisa que atinge muito vocês de movimentos que, como você disse, são preteridos na voz, né, na representatividade da mídia. Como é que vocês avaliam? É possível a gente dizer que vivemos em um Estado democrático sem que todos tenham acesso a esses meios, sem que todos possam dizer ao outro o que pensa, sem que vocês possam realmente se mostrar de uma forma mais verdadeira e menos, uma leitura menos da mídia comercial, como acontece hoje? Realmente é uma situação na qual seria fácil dizer que não, né? A democracia, ela passa por todo esse leque de situações nos quais a gente está inserido e aí os meios de comunicação, eles fazem um diferencial muito importante dentro dessa situação como um todo. O fato da gente não ter acesso, o fato da gente não poder chegar a esses meios de comunicação como a gente gostaria ou como a gente luta para que se possa ter esse acesso, é uma forma, é bem um exemplo de como a gente não consegue acessar, a gente não consegue chegar a ele, né? E existe muita dificuldade de se expressar o que um movimento social, seja ele um movimento de trabalhadores rurais sem terra, seja ele um movimento estudantil, seja ele um movimento sindical ou qualquer outro tipo de organização na sociedade, é muito difícil você expressar o que você é realmente a partir de um meio de comunicação da grande mídia, digamos, né? E o que dificulta muito o diálogo com a sociedade, finalmente, né? A gente não consegue expressar o que é o movimento em si e a gente não consegue colocar a pauta que, de fato, esse movimento social traz. E aí a importância de, como tu tinha perguntado antes, da gente estar utilizando os nossos meios de comunicação. O Jornal Sem Terra, a Revista Sem Terra, as rádios comunitárias, os jornais que a gente tem, inclusive, para as crianças sem terra, né, que são filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra e que fazem parte do movimento social. Enfim, formas e diálogos que a gente vai arranjando aqui e lá para poder dialogar o que, de fato, a gente crê como direito, a gente acha que é responsabilidade da sociedade, o que a gente acha que é importante politicamente, o diálogo com a sociedade, né? Natália, é importante a gente perceber que essa não é uma questão que diz respeito apenas aos movimentos sociais. Sim. Isso é uma coisa de todo mundo. Se os direitos eles são universais, eles deveriam ser universais, e se eles são interdependentes, não tem como a gente pensar, por exemplo, a saúde sem a educação. Eu posso ter o melhor hospital do mundo, mas se eu não tenho a educação para saber como vou me prevenir das doenças, por exemplo, eu não vou viver com saúde. Se eu tiver a melhor escola do mundo, mas eu não tenho habitação adequada, eu não me alimento direito, eu não tenho um sistema de saúde que me permita ir para a escola em plena condição de saúde, eu não vou ter condição de aprender. Se eu tenho uma escola boa, mas eu volto para casa e a situação em que eu vivo e as informações que eu recebo através também dos meios de comunicação não contribuem para que eu tenha uma visão crítica do mundo, eu não vou conseguir me educar. Se eu não tenho o direito, seja lá quem eu for, movimento social, dona de casa, engenheira, médica, enfim, quem quer que seja, eu não tenho o direito de, por exemplo, demandar o poder público através de um meio de comunicação sobre um problema que está me afetando, por exemplo, sobre um buraco na minha rua, sobre a falta d'água, sobre a escola que está não funcionando, eu não vou conseguir debater no campo do espaço público de forma que esse direito seja garantido. Só para dar um exemplo muito rápido, existe agora uma comunidade que fica na divisa de Alagoas com Pernambuco, uma comunidade que se chama Junco. E ali há boatos, e eles estão cada vez mais se manifestando verdade, de que irá ser construído um aeroporto. É um aeroporto regional. Não é um boato, não. Vai ser construído um aeroporto regional lá. Isso é uma terra, inclusive, de um assentamento da reforma agrária. Eles já estão lá há 14 anos. Esse pessoal um dia chegou do trabalho e viu que em cada uma das 47 casas tinha pintado um aviãozinho. O governo foi lá, pintou um aviãozinho em cada uma das 47 casas e foi embora. E ninguém até agora negociou com esse pessoal sobre a chegada do aeroporto. Eles não sabem se vão perder as casas, não sabem se vão perder a lavoura.
não sabe se serão indenizados, não sabe se serão reassentados. Enquanto isso, sai notícia no Jornal de Alagoas dizendo que em outubro já começa a obra do aeroporto. Essas 47 famílias que não têm acesso à informação sobre o que está acontecendo no lugar onde eles vivem e também não têm acesso aos meios de comunicação para poder denunciar essa violação de direito que está acontecendo na comunidade que eles vivem, estão sendo violadas de todos os outros direitos, só porque eles não têm acesso à comunicação como direito deles também. Então isso não é só do movimento social. Acho que cada indivíduo, se a gente pensa nos músicos, a gente pensa nos produtores, a gente pensa nas pessoas que precisam, de uma forma ou de outra, dialogar com a sociedade e se sentir representado dentro da sua cultura, dentro do seu sotaque, pelo aquilo que vê na televisão, a gente vai perceber que esse problema é de cada pessoa. Ivan, um argumento que muita gente que não tem noção do que você colocou agora usa é que eu tenho o controle remoto. Certo. E se existem 15 canais, eu tenho o direito de escolher o que eu quero assistir. Então, isso seria uma mídia democrática, o meu direito de escolher o que eu quero assistir. O que é que você diz para quem pensa assim? Vamos lá, vai que você mora em Rio Doce e você quer ir para Piedade. Só que supomos que só existam ônibus para o centro da cidade e para a cidade universitária. Você diz, poxa, eu quero ir para Piedade, eu preciso ir para Piedade, eu tenho família em Piedade, eu quero ir para Piedade. Aí o camarada do governo fala assim, ó, você tem escolha, ou você pega ônibus para o centro da cidade ou você pega ônibus para o Cordeiro, para a cidade universitária. Você tem todo o direito de escolher. Não é assim. Não é assim, você quer banana ou você quer laranja? Pô, eu quero abacaxi, velho. A diversidade é muito maior do que se apresenta. O controle remoto é muito pouco para aquilo que a gente precisa. Na maior parte dos horários, para dar o exemplo do Recife, que é onde a gente vive, na maior parte dos horários que você ligar a televisão, você não vai ver nada de Recife. Você não vai ver nada produzido no Recife. Você não vai ouvir o sotaque do Recife. Você não vai saber todas as demandas que a sociedade do Recife tem. Você não vai saber tudo o que a prefeitura do Recife está fazendo ou deixando de fazer. E espalha isso para a região metropolitana toda do Recife. Então, a nossa liberdade de escolha não é somente no domingo poder ver Gugu ou Faustão. A nossa liberdade de escolha é poder escolher rigorosamente aquilo que a gente quer ver na televisão. Se eu quero ver o futebol, se eu quero ver a novela, eu posso ver o futebol, eu quero ver a novela. Mas se eu quero ver um curta-metragem pernambucano, que tantos são produzidos todos os anos, inclusive com dinheiro público, onde é que eu vou ver? Se eu quero ouvir uma música de uma banda que é da minha comunidade, eu quero ver essa música na rádio e na televisão, onde é que eu vou ouvir? Se eu quero fazer uma denúncia sobre alguma coisa que está acontecendo na comunidade onde eu vivo, eu preciso todas as vezes passar pelo crivo, pelo filtro de uma ou duas empresas privadas que vão dizer a mim e à sociedade que se a minha denúncia é boa ou é ruim. Será que eu não deveria também ter o direito de dizer isso diretamente, para que todo mundo possa ver aquilo que eu estou sofrendo? Então, a liberdade de escolha é muito mais do que eu ter o controle remoto. Acho que não é bem por aí. A questão das rádios comunitárias, Natália, é um importante meio para movimentos como o movimento dos trabalhadores sem terra ter acesso a pelo menos um dos meios de comunicação, que é a rádio. Como é que anda essa relação? Isso tem funcionado no Brasil? As rádios comunitárias foi evocada por muito tempo como um progresso na democratização da comunicação. Vocês, como movimento que demandam esse tipo de serviço, de acesso, como é que isso está funcionando hoje em dia? Para a gente vem funcionando de uma forma positiva, apesar da dificuldade também que existe em qualquer estado, em qualquer grupo que tenta organizar uma rádio comunitária. Mas a gente tem, pelo menos até agora, o que a gente sabe é que temos mais ou menos umas 40 rádios comunitárias a nível nacional. E elas funcionam bastante bem nessa situação de que a gente estava falando, né? De como a gente pode se reconhecer, principalmente aí como trabalhador e como trabalhadora rural sem terra, como um agente, né, dessa sociedade, até porque o sem terra... O trabalhador em si, ele não aparece nos meios de comunicação como a gente quer que apareça, né? Ele aparece sempre de uma forma deturpada. E a rádio, ela funciona bastante bem nesse sentido, de saber o que está acontecendo a nível da base, a nível local, a nível regional, mas também o que acontece a nível nacional. O que acontece com o meu vizinho e minha vizinha, mas o que acontece também com a organização ou movimento social que está do
do outro lado da cidade ou que está do outro lado do país. O que vai acontecendo de luta, de organização, de situação política, de situação econômica, né? Isso acaba por formar politicamente o trabalhador e a trabalhadora que estão dentro daquele movimento social, dentro do nosso movimento, nesse caso, e acaba ajudando. Mas a dificuldade de se montar uma rádio comunitária é realmente muito difícil, né? A começar pela lei que não presta, né? A começar pela lei e a começar pelos direitos que não são colocados, né? A gente constrói, vai lá, fecha ou acontece alguma situação e não se consegue levar adiante. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Ivan, porque o que a gente ouve a mídia, grande mídia comercial, criminalizando as rádios que eles chamam de piratas, dizendo que derrubam o avião, enfim. Como é que anda essa concessão de rádios comunitárias? Funciona bem no Brasil? Não. Tem sido realmente democrático? Não, nada Como é que democrático. Tá isso? A lei que regulamenta a rádio comunitária no Brasil é a Lei 9.612, de 98. É uma lei que praticamente existe para fazer com que as rádios não existam. Você tem uma ideia? Ela limita o raio de alcance de uma rádio comunitária em 1 quilômetro. No Recife está limpeza 1 quilômetro na comunidade. Mas imagina isso na zona rural. Às vezes 1 quilômetro você não chega nem na casa da pessoa. A lei proíbe a rádio comunitária de fazer propaganda, mas não oferece nenhuma outra alternativa de financiamento da rádio comunitária. Não existe um fundo que você possa acessar. Então o que acontece? Às vezes a rádio está no ar e não consegue recursos para continuar funcionando, acaba caindo na mão de um político, acaba caindo na mão de um padre, na mão de um pastor. E aí deixa de ser comunitária, deixa de ser para todo mundo e torna-se uma pequena rádio comercial, né? Isso, infelizmente, ainda acontece. Fora o tempo que demora para você obter uma autorização para funcionar a rádio comunitária é muito grande, às vezes anos, às vezes nunca. Às vezes você está aí querendo funcionar, a comunidade apoiando a rádio, você se expondo ao Ministério, colocando seu endereço, colocando a finalidade, colocando o quadro societário daquela associação que está aí tocando sua rádio comunitária. E mesmo assim, por qualquer motivo, às vezes tomam o transmissor que você demorou tanto tempo para conseguir. Muitos comunicadores comunitários hoje respondem a processo na justiça pelo abuso de tentar se expressar através de rádio e televisão. Tem um videozinho que você procura na internet que é bacana para entender como é que funciona mais ou menos esse negócio de rádio comunitária, que é o Para Expressar a Liberdade, o Levante Sua Voz. Sim. O Levante Sua Voz, ele diz mais ou menos um pouco do problema que as rádios comunitárias enfrentam no Brasil. É terrível. É uma demora muito grande para se obter autorização para funcionar. Quando você consegue obter autorização para funcionar, com pouco dinheiro, com pouco recurso, com muita limitação e com muita repressão e muita criminalização. Hoje são milhares de comunicadores comunitários no Brasil que respondem a processo e outros, inclusive, estão pagando penas que deveria ser muitos até de privação de liberdade e conseguem fazer acordos para pagarem penas comunitárias, essas penas alternativas, mas mesmo assim sendo criminalizados pela atividade, pelo abuso de querer exercer o direito à comunicação. Natália, nesses últimos protestos que vêm ocorrendo no Brasil, vários carros de empresas de comunicação foram queimados, repórteres foram vaiados e muita gente saiu com cartaz contra o monopólio, contra a concentração de propriedade na mídia, principalmente atacando a maior empresa de comunicação no país, que é a Rede Globo. Você acha que isso significa que o brasileiro acordou para essa necessidade de ter voz nesses meios? Como é que você analisa isso? A pauta da democratização da comunicação entrou realmente nos protestos recentes? Isso vem sendo modificado na sociedade de hoje? Pois a gente espera que sim, na verdade, né? Eu acho que é um debate que vem sendo feito, obviamente não nos meios de comunicação de grande, como a Rede Globo, ou como outras emissoras tão grandes, né? Mas que a gente vem conseguindo fazer esse debate junto com outros movimentos sociais e organizações da sociedade civil, o que vem demonstrando que, de fato, muitas pessoas, seja da juventude, sejam jovens, sejam pessoas que já estão ligadas mais a esse debate um pouco há mais de tempo, têm compreendido e têm dialogado sobre esse tema, né? Tanto da democratização dos meios de comunicação, mas também da questão de como isso é mostrado à sociedade. Eu acho que o que ficou muito claro ali é que
a gente vem sentindo cada vez mais, seja na área urbana ou seja na área rural, que o que vem sendo transmitido é mentira, né? É colocado de uma forma errada, ou você está lá em tal local e você vê aquilo, quando você chega em casa, já vê uma outra situação pela televisão, já vê uma menina que nem estava no dia da mobilização e passou por ali, foi criminalizada. São situações que vão acontecendo no qual a juventude e a população como um todo se coloca de uma forma de que já parou, né? Não vamos mais por esse caminho. Eu acho que a gente tem formas de dialogar no qual a gente pode colocar para a mídia também que eles estão errados. E aí a questão do carro, a questão dos cartazes foi mostrado como uma forma de que já basta, né? De que a gente já não pode colocar essas deturpações no nosso dia a dia. Os cartazes só viu quem tem internet, né? Porque na televisão não apareceu. Claro. Não apareceu. Eu vou pedir um minutinho para ti, Ivan. A gente precisa fazer um segundo intervalo, mas na volta a gente fala mais sobre isso. E a gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou para o Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje discutimos a lei da mídia democrática. Bom, a gente já tem aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vou começar com a pergunta de Helder, da Boa Vista. Ele pergunta o que você acha de um país com descendentes de índios, africanos e europeus com uma mídia que tende a se americanizar. Acho que ele já perguntou respondendo, né? A diversidade que a gente tem na televisão, ela não condiz nem um pouco com a diversidade que a gente tem na rua, óbvio. A televisão do Brasil hoje é uma televisão branca, de olhos verdes, com sotaque de tio e tia, que não traduz nem um pouco. A Natália falou muito bem no começo, a diversidade que a gente tem no país. É um absurdo. Países como o Canadá, por exemplo, que tem uma população indígena muito menor que a nossa, tem um canal de televisão só para os indígenas. Porque as pessoas precisam se comunicar. Nesse sentido, você concorda com isso, Ivan? A Austrália também tem canais nesse sentido para dar voz a minorias, canais separados, e aí para minorias negras, para índios e outros movimentos. Você acha que isso é uma boa saída ou isso tende também a um isolamento desses movimentos? Mas eu acho que isso é uma alternativa, mas há outras também. Quando a gente estimula canais públicos, por exemplo, em que uma entidade pública não governamental tem o controle de uma grade e a grade tem que ser diversa, você pode contemplar várias diversidades dentro de uma mesma emissora. Acho que não existe sempre a necessidade de você ter um canal específico para um segmento específico da sociedade. Pode ser uma saída. Uma rádio para a população cega, por que não? Não existe uma TV para a população branca, classe média de São Paulo, por que não ter para outros segmentos da sociedade também? Mas eu não acho que é a única solução, acho que tem várias. Isso tudo passa, para mim, da importância de você ter um sistema público, não estatal, forte, que consiga abrigar todas as diversidades que existem no país. José Ricardo de Souza, de Paulista. Como instituir um modelo de mídia democrática se boa parte das emissoras de rádio hoje estão sob o controle de grupos religiosos, em sua maioria neopentecostais, com conteúdo meramente doutrinário? Proibindo isso. A lei da mídia democrática deixa claro que igrejas não poderão ser concessionárias de rádio e TV, nem políticos com mandato, nem suas esposas, nem seus filhos, nem da parente de primeiro grau poderá ser concessionário de rádio e televisão. Até porque é ridículo, né? Em que país do mundo o deputado dá a concessão para ele mesmo poder usar, para ele mesmo poder se eleger. Os Sarnês da vida, os Gereissates da vida, quem mais? Os Magalhães. Acho que o que mais tem são esses coronéis da mídia, que também são coronéis da política, se reproduzindo no Brasil e prejudicando toda a democracia. Isso tem que ser proibido. Edilton do IPCEP. Ele quer saber se uma pessoa comum, sem nenhuma influência política, pode ser proprietária de uma rádio que não seja comunitária. Hoje, muito difícil, né? Muito difícil. Hoje, além da influência política, de um tempo para cá, as concessões não são mais distribuídas. O fator financeiro contribui muito para a decisão técnica de para onde vai a concessão. Então, uma pessoa comum,
sem muito dinheiro no bolso, sem padrinhos importantes, é difícil. É muito difícil. Muito difícil. Acho que Natália pode responder essa. Júlio César, de Parreira. Com a entrada das rádios digitais, as comunitárias sofrerão o risco de acabarem? Como é que vocês veem essa relação entre as novas tecnologias da internet? Isso tende a ajudar o acesso à democratização da comunicação? Como é que vocês enxergam essa questão? Eu acho que elas somam, né? Elas se unem, aí não tirando, não excluindo a importância da rádio comunitária, de fazer o debate de acesso, de democratização mesmo, mas as rádios... né, de via mídia, web. via web, redes sociais e outros programas que a gente tem, eles inclusive ajudam a gente a poder fazer esse diálogo com a sociedade e também com os trabalhadores, enfim, com os trabalhadores e trabalhadoras no seu geral, né? Não só a nível nacional e regional, mas também internacional. Claro. O que aí é importante, porque a gente consegue mostrar a nível internacional e ter também as informações a nível internacional do que vem acontecendo em outros espaços. Agora, né? É importante essa coisa da rádio digital, e aí eu não falo mais da web, eu falo da digitalização da rádio como a gente conhece hoje. A gente tem um formato analógico, como a gente tem TV analógica que está se digitalizando. Na discussão da TV digital, nós da sociedade perdemos. E nós queríamos utilizar isso como oportunidade para democratizar, para poder ter mais sujeitos participando. E no decreto da TV digital deixa claro que o concessionário é da banda e não do canal. Então, se hoje eu preciso de menos espaço no espectro para poder trafegar a minha informação, os concessionários que tinham o espaço maior continuam com o espaço maior para colocar a programação deles. Então, elimina um bocado de gente que poderia estar junto também. Com a digitalização da rádio, isso pode acontecer e pode acontecer pior, porque a Associação dos Radiodifusores, a ABERT, ela está defendendo um padrão de rádio digital que é o IBOC. E no IBOC, na verdade, você precisa de mais espaço do que você usa hoje. E os equipamentos são muito caros. Então, vai ser prejudicial se eles conseguirem, a gente espera que eles não consigam. Se eles conseguirem passar esse IBOC, que é o padrão americano, vai ser prejudicial não só para as rádios comunitárias, mas para muitas das rádios pequenas do interior, que não vão ter condições mais de existir. Caio, de Olinda, o que muda na comunicação em Pernambuco com a criação do Conselho da EBC? E aí eu pego carona... Da EPC, talvez. Ele pergunta da EBC, porque da EBC eu acho que realmente... A EBC é empresa brasileira, né? Então vamos falar da EPC, vamos regionalizar esse negócio. Vamos. O Conselho da EPC tomou posse na semana passada, ele é composto de 13 integrantes, 6 do governo, 6 da sociedade civil que foram escolhidos através da eleição e uma da AMUP, que é a Associação das Prefeituras. E com a posse do Conselho, o que muda logo agora? Nada. Mas o que acontece é que a empresa Pernambuco de Comunicação finalmente já tem um arcabouço jurídico e técnico que não precisa mais de nada. Os conselhos já têm autonomia para aprovar um plano de trabalho e precisa agora ter dinheiro. Agora é o seguinte, o orçamento previsto para a EPC para o ano que vem, até agora é de R$2 milhões. Você não faz TV com R$2 milhões por ano, é muito pouco. Para você ter uma ideia, a Prefeitura do Recife, que não é o governo, acabou de finalizar uma licitação para a propaganda da Prefeitura de R$30 milhões. Então, como é que eu vou pegar R$30 milhões e botar tudo na mídia privada? Isso na Prefeitura, o governo certamente investe muito mais, né? E eu vou gastar 2 contos por ano com a TV pública que pretende atender a toda a sociedade. Ora, o camarote do governador no São João de Caruaru deve custar mais ou menos a mesma coisa. Então, se esse conselho não tiver poder para trazer esse dinheiro através de, por exemplo, verbas de suplementação, que o governador pode dar se ele quiser, realmente a gente não vai para canto nenhum. Se a gente tiver dinheiro para funcionar, a gente vai ter uma emissora pública, que é a empresa Pernambuco de Comunicação, a TV Pernambuco, com uma participação importante da sociedade no seu conselho, para garantir que a gente tenha a diversidade garantida. Mas tudo isso passa por dinheiro. E como é que nós, cidadãos comuns, podemos pressionar para conseguirmos esse orçamento? Aperreando. Escrevendo para deputado, escrevendo para o governador, escrevendo para os secretários. A gente precisa... Não existe direito que não seja reivindicado. Agora que a gente sabe dessa informação, se a gente acha ela importante, vamos na rua, vamos escrever carta, vamos ligar para a rádio, vamos se posicionar quanto a isso, vamos usar o Facebook, vamos usar o Twitter, vamos usar o que a gente tem para poder o governador saber que a sociedade quer uma TV forte funcionando, com a diversidade que a gente quer e com recursos para funcionar. Se a gente fica em casa somente reclamando e olhando para a televisão, a gente não vai muito longe, não. Ivan, nesse sentido, qual é a relevância que você dá? Aí eu volto para o nível nacional, a criação da EBC
E a Conferência Nacional de Comunicação, nesse debate sobre a democratização da comunicação, que é tão boicotado no Brasil, você acha que os dois eventos significam que a gente está avançando nesse debate? São passos que a gente gostaria que fossem mais rápidos, mas que não são. A gente teve em 2009, pela primeira vez na história do país, uma Conferência Nacional de Comunicação. 20 mil pessoas do Brasil todo participaram de todos os processos, é uma coisa bacana. Que saiu com 600 e tantas propostas da conferência, que vão desde a banda larga até um sistema público, ou seja, propostas muito diversas. Que a gente tem hoje um documento oficial que foi construído por sociedade civil, por empresários também e pelo governo, que dá caminhos para a comunicação. Isso foi uma coisa importante. A criação da TV Brasil foi uma coisa importante. É a primeira vez que nós temos uma TV pública, foi a primeira vez, que agora tem também a TV Pernambuco, que a gente tem uma TV pública que tem público no seu estatuto e que tem um conselho, no caso da EBC, que é quase todo composto por pessoas da sociedade civil e que, se em princípio elas foram escolhidas pelo presidente Lula, a cada mandato que se renova, essas pessoas estão sendo escolhidas pela própria sociedade. Então, em alguns anos, nós temos a possibilidade de a EBC, que controla a TV Brasil, seja realmente uma empresa forte, pública de televisão, com funcionamento bacana, que todo mundo se sinta representado por ela. Ainda não chegou aí. Ainda é uma TV que tem uma influência muito grande do governo federal, que tem o seu orçamento praticamente dependente do ciclo orçamentário, ou seja, tem muito pouca independência do poder governamental para funcionar, mas é um caminho. Acho que a gente tem mais que prestigiar, participar, entrar em contato com a ouvidoria. Eles têm uma ouvidoria que funciona, você manda os e-mails, eles respondem, e a gente ajudar a construir junto. Eu acho que a emissora pública, diferente da emissora privada, ela é tão boa quanto for a capacidade da população de participar. Né? Eu respeito muito as empresas privadas, mas eu tenho plena convicção de que eu jamais vou poder interferir na linha editorial da Globo. Eu não vou interferir na linha editorial do SBT, não vou interferir na linha editorial da Record. Eu quero que eu tenha um sistema público forte, porque eu quero ter veículos em que eu saiba que eu posso interferir na linha editorial. Como é que vocês avaliam hoje, aí eu vou sair um pouquinho do âmbito apenas do MST, mas a relação da mídia com os direitos humanos em geral? Como é que vocês veem essa relação antiga e se vocês acham que realmente tem mudado alguma coisa após esses protestos, após o reposicionamento, a Globo mesmo publicou um editorial dizendo que errou em apoiar a ditadura? Como é que vocês enxergam essa questão? Mas só ficou aí, né? Apoiaram a ditadura, mas... Foi mal, galera. Foi mal, tudo bem. Desculpa, mas é isso e a história não nos absolverá, né? É mais ou menos isso. Ele é um conflito que demonstra bem a luta de classes. Assim. A gente consegue perceber hoje em dia que os jornais, os telejornais que tem, seja na Globo, seja na Record, aparece o sistema capitalista bonzinho, né? O sistema capitalista rosa, no qual, se a gente mostra alguma coisa dos pobres, da população que está morando na rua, com um barraco, com alguma coisa, a gente já está demonstrando alguma forma de mudança no país, né? De querer mostrar qual é a situação, que não tem acesso à água, não tem acesso à alimentação, não tem acesso à escola, não tem acesso a várias situações que entram no tema dos direitos humanos, mas não passa disso. O povo é vítima ou é vilão, né? Exatamente. Ou ele é vítima ou ele é vilão. Não é protagonista, nunca. Ele nunca é protagonista, né? Ele está ali, se ele é vítima, ele está ali, ele nunca vai sair dali. Se ele é vilão, ele é mau, ele está quebrando tudo e ele vai continuar fazendo isso por toda a vida, né? Então, sempre vai ter esse... Ao que parece, né? Espero que não, sempre vai ter esse debate. E aí consegue mostrar bem que os direitos humanos não estão sendo colocados no meio da comunicação, mas também para a sociedade. Assim, a gente não está conseguindo ter esses acessos aos meios de comunicação, e muito menos pela questão da democracia da mídia, ou conseguir ver algum avanço disso na mídia, né? E isso dificulta bastante, sim. Ivan, você chegou hoje de Brasília, esteve lá no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Alguma novidade, alguma notícia boa? Estive lá na plenária do FNDC, né, que é uma das grandes entidades que tocam essa campanha, a campanha para expressar a liberdade, que tirou a lei da mídia democrática como sua principal ação para esse ano.
éramos quase 100 pessoas do Brasil inteiro, de sindicatos, de centrais, de movimentos, o pessoal da MST estava, organizações da sociedade civil do país inteiro, e a gente tirou de começar agora a cada vez mais chegar às ruas, né? Utilizar táticas que a gente tiver, nos momentos que a gente tiver. Outubro é o mês da democratização da comunicação, então a gente pode esperar que vai ter muita coisa acontecendo no Brasil todo, né? Deveremos tirar pelo menos um dia ou uma semana em que vamos fazer atividades concomitantes no Brasil inteiro, para que seja o grande dia de coletar assinaturas, porque é importante a gente dizer, esse projeto de lei da mídia democrática, ele é um projeto da sociedade. Para ele chegar lá no Congresso, ele precisa de 1.400.000 assinaturas. Então a pessoa diz, o que é que eu posso fazer? A pessoa pode assinar. Onde? Você vai lá no site paraexpressaraliberdade.org.br, paraexpressaraliberdade.org.br. Está na tela. Pronto. Aí está lá um cliquezinho, kit coleta. No kit coleta você vai ver o projeto de lei todo, você vai ver o projeto de lei resumido e você vai baixar isso aqui, é a lista de apoiamento. Você baixando, eu ando com isso para todo lado, todo mundo que eu vejo eu peço para assinar. Você já assinou? Já. Pronto. Já assinou? Não. Pronto, depois do programa você já vai assinar. Eu ando com isso na bolsa. Então você faz feito eu, pô. Baixa aí a lista de apoiamento, aí leva para o colégio, leva para a faculdade, leva para o trabalho, leva para todo canto, leva no ônibus e a gente vai recolher as assinaturas. Quando a gente chegar em 1.400.000 assinaturas em papel, escrito e caneta, que não vale assinatura online, infelizmente, pela lei que regulamenta esse tipo de lei. É uma lei antiga, não existia ainda internet, não se permite que use recursos online, então tem que ser de papel. Quando a gente tiver 1.400.000 assinaturas dessas, aí a gente vai encaminhar ao Congresso Nacional e essa lei precisará ser discutida. Então não basta somente assinar, a gente precisa assinar e a gente precisa estar bem atento, porque quando chegar lá no Congresso, certamente alguns políticos que têm interesses muito próximos aos interesses da radiodifusão vão querer derrubar os melhores artigos da nossa lei. E a gente tem que estar pronto para defender isso. Eu tenho aqui uma pergunta ainda de Marco Calela, de Rio Doce. Ele pergunta, esse estatuto será a mesma coisa para a TV pública, privada e estatal? Então, ele regulamenta a distribuição das concessões. Então, ele não só vale para todas as TVs, mas ele disciplina como é que o espectro, que é o conjunto de todos os canais, vai ser distribuído entre os 3 sistemas. Então, claro, que vale para um, vale para todos. E cada um vai ter o seu lugar para funcionar garantido. Vocês defendem a criação de algum tipo de agência reguladora, Ivan, como a gente tem em outros setores, como a energia? Pelo projeto de lei da mídia democrática, há 2 agências que já existem vão se ocupar de regulamentar as concessões. Então, uma é a Ancine, que vai exercer a regulamentação da transmissão, da grade propriamente dita, das distribuições, e tem a Anatel, que hoje ela funciona muito por telefonia e também a radiofrequência, são eles que eles não regulamentam, mas eles fiscalizam. No caso, a Anatel ela vai regulamentar o que a gente chama de operador de rede. Pela lei da mídia democrática, a mesma empresa ela não é responsável por produzir e transmitir seu conteúdo. Ela tem a concessão do canal. Então, ela tem a obrigação de formar a grade, de dizer, vai entrar esses programas, esse aqui eu vou produzir, esse eu vou comprar, esse aqui vai ser da sociedade. Então, a empresa a concessionária do canal tem a obrigação disso. E ela envia essa programação para o operador de rede. Esse é um modelo inspirado no modelo europeu. Na Alemanha é assim, na França é assim. O operador de rede, ele tem a obrigação de distribuir isso. Por quê? Porque isso vai baratear o orçamento das emissoras. Você não vai precisar ter cada um o seu próprio grande transmissor, sua própria rede de dados, e você vai fazer com que democratize também isso, porque o sinal vai chegar igual para todo mundo. Então, o meu transmissor melhor, mais potente, mais bacana, não vai se sobressair diante do seu, que não é tão grande assim, nem é tão bacana assim. A gente vai precisar disputar na qualidade da programação. Então, a Anatel e a Ancine vão dar conta dessa regulamentação. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês. Muito obrigada pelo debate, foi muito esclarecedor e vamos convocar a população a assinar, vamos assinar, né? Porque galera. É de interesse de todos os cidadãos. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, boa noite. Obrigada. Boa noite a você que nos mandou pergunta, que nos assistiu até agora. A gente fica por aqui, até o próximo programa.